A graça e a paz. Amém, irmãos? Vamos continuar ainda em Gênesis capítulo 3. Estamos estudando o livro de Gênesis. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela é vitamina celestial, vitamina C, vitamina do céu. E isso é alimento para nós. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos uma história muito séria. A história da queda do homem. Essa queda do homem aconteceu ali em Gênesis. Mas eu tenho que dizer para você uma coisa. Isso não é um mito, isso não é uma invenção. Isso é um fato real. Houve um dia em que o homem caiu no pecado. E qual foi a consequência disso? Não é? Alguém me perguntou aqui, pastor, a Bíblia não fala que a terra pertence ao diabo. De fato, a terra não pertence ao diabo, pertence a Deus. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem essa terra. O Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele a quem? Aos filhos dos homens. Mas no dia em que Adão escolheu a árvore do conhecimento, no dia em que Adão escolheu o pecado, Adão tornou-se escravo de Satanás. Escravo. E funciona da seguinte maneira. O Júlio é meu escravo, certo? Ele tem um carro. De quem que é o carro dele? Meu. Ele não é meu escravo? Tudo que é dele agora é meu. É por isso que a Bíblia diz agora que o mundo inteiro jaz no maligno. Foi alta traição cometida. Quais foram as consequências dessa queda? Eu tenho que explicar para você. Você precisa de entender. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 5, verso 19, se você quiser ler. Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por causa do pecado de um homem, por causa do pecado de um homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Vamos entender isso então. O que aconteceu com o homem? Nós sabemos que o homem é corpo, alma e espírito. Diga, todo homem é corpo, alma e espírito. O que aconteceu com o corpo do homem? O corpo do homem agora tornou-se o que a Bíblia chama de carne. O seu corpo é um aliado do diabo agora. Por quê? Porque o diabo injetou nele um veneno. Qual que é o veneno que o diabo injetou? O veneno que ele injetou é a natureza do pecado. A natureza pecaminosa. O que é uma natureza? É aquilo que você faz involuntariamente. Aquilo que é próprio daquele ser fazer. Por exemplo, a natureza de cachorro faz com que o cachorro lata. Não é verdade? A natureza de gato faz o gato miar. Você não tem que ensinar ele a miar. Por quê? É a natureza dele. A mesma coisa acontece com o homem hoje. Tem que ensinar o homem a pecar, meus irmãos? Porque é da natureza dele. Tem que ensinar o homem. Pega uma criancinha, 2, 3 anos de idade. Tem que ensinar ela a bater no irmãozinho? Tem que ensinar ela a pegar o brinquedo do vizinho? Tem que ensinar ela a dar birra? Tem que ensinar ela a morder a mãe? Tem que ensinar, meus irmãos? Por que não tem que ensinar? Porque é da natureza pecaminosa. Deus não criou o homem assim. Tornou-se assim. Agora o homem tem que aprender as outras coisas, porque essa ele já nasce sabendo, é inato. Então o nosso corpo tornou-se carne. Então diga, o meu corpo tornou-se a carne. Diga, na queda foi injetada dentro do homem o veneno da serpente, que é a natureza do pecado. Bom, e na nossa alma? A Bíblia fala que a nossa alma tornou-se o ego, tornou-se o centro, e o homem tornou-se egoísta e egocêntrico. Tudo agora é em função dele mesmo, do seu prazer e da sua vontade. Isso foi consequência do pecado. E no espírito do homem? O espírito do homem morreu para Deus. Porque Deus disse, no dia que você comer, Adão, você morre. Mas Adão morreu na hora que ele comeu, meus irmãos? Não morreu. Mas Deus disse que ele ia morrer. Deus mente? Então, a morte que Deus estava falando ali, era a morte física de imediato? Não, a morte era espiritual.
A morte entrou dentro do homem. Deus não criou o homem para morrer. Por isso nós nunca nos acostumamos com a morte. Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem e morrem. Mas alguém se acostuma com isso? Nunca nos acostumamos, sabe por quê? Porque você não foi criado para a morte. O ser humano não foi feito para a morte, foi feito para a vida. Agora, o espírito do homem morreu, mas morreu para Deus. Por quê? Porque o espírito do homem, ele é como um rádio. Entendeu? Um rádio que sintoniza. O nosso espírito sintoniza o quê? A voz de Deus. Deus fala no nosso ouvido? Deus fala na nossa mente? Não. Deus fala no nosso espírito, no nosso coração. O homem que não se converteu ainda, ele tem espírito. Mas o espírito dele está morto para com Deus. Pastor, o que é morte? Morte não significa aniquilamento, deixar de existir. Morte é separação. Por exemplo, alguém que morreu hoje, ele deixou de existir? Não, mas está separado de nós. Não podemos ter contato com ele. Para nós, ele morreu. Assim aconteceu entre o homem e Deus. No dia que o homem pecou, surgiu um abismo de separação entre Deus e o homem. É como se o espírito dele, que antes era um rádio que podia sintonizar, agora é um rádio quebrado. Não sintoniza mais a Deus. Sintoniza outros espíritos, mas não sintoniza Deus. Ele é capaz de psicografar, ele é capaz de invocar entidades, até de incorporar, mas não é capaz de conversar mais com Deus, a não ser que Deus venha em socorro dele e coloque um espírito novo dentro dele. Pastor, e a nossa carne? Significa que o diabo agora habita na minha carne? Não. O diabo não habita na sua carne, mas na sua carne não habita bem nenhum, diz a Bíblia. Romanos capítulo 7. Por quê? A sua carne é uma aliada do diabo. Veja, algumas pessoas falam assim: pastor, na minha casa não tem demônio, o diabo não entra lá. Eu de fato acredito. Alguém pode dizer assim: como é possível, gente? Eu estou orando, louvando a Deus, e veio pensamentos ruins na minha mente. Não é possível que tinha um demônio ali perto de mim e eu orando. De fato, eu não creio que tem demônios perto de você quando você está orando. Não creio que o diabo chega perto de você quando você está orando. Aliás, não creio que o diabo consegue chegar muito perto de você, porque a Bíblia fala que tem anjos ao seu redor. Amém? Os irmãos creem nisso? Mas acontece que a sua carne, ela é um aliado do diabo. A sua carne, ela é um dispositivo também, que o diabo aciona à distância. Entendeu? É como se a sua carne fosse um rádio. Você está lá orando, louvando a Deus, e o diabo está lá tentando acionar. Alô, alô, câmbio, carne, ouça, ativar. Ele está lá longe, mas está enviando os sinais para ativar a sua carne. Porque a nossa carne tem contato com essa parte, é aliada dele. Por isso você às vezes está em jejum, buscando a Deus. Você está ali cheio de Deus e de repente a sua carne parece que quer se levantar. Porque tem alguém longe tentando ativar a distância. A carne é aliada do diabo. Isso foi consequência do pecado, consequência da queda. O homem tornou-se assim. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Bom, mas em relação, temos que falar ainda em relação ao homem, a Satanás e a Deus. Qual foi a consequência do pecado em relação a Deus? Eu já falei, separação, condenação. O homem agora está debaixo do juízo. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diga, todos pecaram. Então preste atenção, o pecado é transmitido hereditariamente. O pecado está no DNA do homem. Portanto, toda pessoa que gera um filho, o seu filho nasce com aquela herança, com aquela semente, com aquele veneno dentro dele. Pastor, e o filho de um crente convertido, nasce de novo? Infelizmente, nesse caso não vale o ditado. Já ouviu o ditado que filho de peixe, peixinho é? Nesse caso, filho de crente não é crentinho. Filho de crente é também cobra, que tem que nascer de novo. Todos nós nascemos filhos das trevas. Temos que nascer de novo. Isso é espiritual. A nossa carne, ela só pode gerar filhos contaminados. Mas nós geramos agora filhos espirituais quando nós pregamos o Evangelho. Quando dizem amém.
Então veja, em relação a Deus, gerou separação e condenação. E em relação a nós mesmos, o pecado gerou culpa. O homem sente culpa. Você pode ver criancinhas pequenas, quando elas fazem algo errado, elas sentem culpa. Os pais fazem um grande serviço a ela, ajudam muito quando disciplinam. Porque quando a criança é disciplinada, ela sente alívio da culpa dela. Porque ela sabe que fez algo errado. E ela não sabe como se livrar daquilo. Uma das coisas mais terríveis que gera depressão nas pessoas chama-se culpa. Ainda mais quando a culpa vem acompanhada de segredo. Isso pode gerar depressão. E em relação ao diabo? Então veja, em relação a Deus, morte, condenação. Em relação a nós mesmos, culpa, angústia. Em relação ao diabo, escravidão. O homem, então, tornou-se escravo do diabo. Mas não apenas isso. Olha o que diz lá em João 8,34. João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o que, irmãos? Escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, em relação ao diabo, o homem tornou-se escravo e vive debaixo de acusação. E o diabo fica dizendo: você não presta mesmo, você não vale nada. O diabo tenta você a cair e depois ele pisa em cima dizendo: você não vale nada mesmo. É isso que você é. E é assim que acontece. E o homem então tem que se relacionar com essas três dimensões: consigo mesmo, com Deus e com o inimigo. Mas por si só, ele não pode fazer. Sabe, irmãos, a queda é uma coisa muito ruim. Mas o pior mesmo foi o veneno. É como um pai que fala para o filho: meu filho, não mexe nesse vidro. O filho vai lá e mexe no vidro, toma o conteúdo do vidro. Isso é pecado, irmãos? É ou não é? É pecado. Mas pior do que isso, é que agora o menino ficou envenenado. Assim aconteceu com Adão. Pior, realmente, do que a desobediência, foi o veneno que ele ingeriu. O veneno que passa para todo homem depois disso. Sabe uma das coisas terríveis a respeito do pecado? É que o pecado muda a maneira de Deus agir. A Bíblia fala que houve consequências. Volta lá para Gênesis. Vamos ler o capítulo 3, verso 14. Gênesis 3, 14. Olha o que diz. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Veja, Deus amaldiçoou a serpente, porque a serpente fez algo. E aquilo que Deus amaldiçoa não tem mais jeito. Você já ouviu em algumas religiões falando que o diabo é um irmãozinho perdido, que vai voltar, não sei mais o que. Isso é mentira. Mentira maligna. Não há salvação para esse espírito, para Satanás. Por quê? Foi amaldiçoado por Deus. E se Deus mesmo amaldiçoou, quem é maior do que Deus para tirar a maldição? Não há ninguém maior do que Deus. Ele foi amaldiçoado. Agora, olha a maldição que foi sobre ele. A Bíblia fala que ele foi condenado a comer pó. Agora, cobra come pó, meus irmãos? Se fosse minhoca, tá tudo bem. Minhoca come terra, não é verdade? Mas cobra não come pó. Cobra é carnívoro. Não come pó. Então esse versículo está falando de algo simbólico. Então eu tenho que saber na Bíblia o que significa esse pó. O que significa esse pó? Quem foi feito do pó da terra? Mas qual parte do homem? A carne do homem, o corpo do homem. O corpo do homem foi feito do pó da terra. Mas depois do pecado, o corpo tornou-se o que? Eu falei para você? Carne. Então qual que é o alimento da serpente? Carne. Todas as vezes que há pecado na sua vida, tem um demônio junto. É por isso que Jesus, certa vez, disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. No original diz: ele não tem comida em mim. Não tem comida para ele em mim. Por quê? Porque não havia carne pecaminosa na vida de Jesus. Agora preste atenção. O diabo não é assim. Demônios se alimentam de pecados. Demônios é o princípio do vampiro. Eles vivem de tirar vida, de sugar a vida das pessoas. E a vida na qual ele vive é onde tem desejo, paixão, pecado. É aí que os demônios se alimentam.
E é assim que funciona. Vou te dar um exemplo. Me entenda, é só uma ilustração. Então, a primeira vez que o Júlio pegou o gole de pinga, foi curiosidade. Ele sentiu o cheiro, viu alguém tomando, falou, mas que gosto será que tem esse trem? Por que será que o pessoal gosta tanto disso? A primeira vez foi curiosidade. Não teve nada envolvido. Nem carne, nem demônio, nem nada. Foi ele que quis provar. Depois de algum tempo, na segunda vez, ele lembrou do gosto. E o diabo tentou ele, falou, você não gostou? Por que você não bebe mais? E ele sentiu o desejo de beber. Aí já não é mais curiosidade, já é carne. A carne dele quer aquilo, porque é gostoso. Na terceira vez, já não é mais carne, já é demônio. Ele não consegue sair mais, ficou escravo. Presta atenção, não é que são 3 vezes, é um processo. Entenda o que eu estou dizendo, é simbólico. No começo é só diversão, curiosidade. Depois passa a ser desejo, vontade. Por fim, vira escravidão maligna na sua vida, você não consegue sair mais. Aí tem um demônio envolvido. Aí, para você ser livre, vou ter que repreender o demônio de alcoolismo na sua vida. Senão você não vai sair, porque você tornou-se escravo. É assim que o inimigo faz, se alimentando de quê? Da carne. Ele foi se alimentando na sua vida até que ele ficou forte. Tem pessoas que são escravas de diversos tipos de pecados. Por quê? Porque no decorrer dos anos foram alimentando demônios. Agora não consegue largar. Demônios ficaram fortes na vida dela. Robustos, bem alimentados. Então alguns alimentam demônios de ira, alguns alimentam demônios de ódio, alguns alimentam demônios de sensualidade, de sexo, alguns alimentam demônios de vícios. Mas tudo isso são demônios que estão sendo alimentados, que ele se alimenta disso. E é interessante que você vai lá em Apocalipse, no capítulo 12, você vai encontrar algo interessante. Aqui nós estamos em Gênesis. Lá em Gênesis é só a serpente. Mas lá em Apocalipse, no final de tudo, a Bíblia fala que Satanás já não é mais uma serpente. Ele agora é chamado de dragão. E olha o que diz. Apocalipse, capítulo 12. Olha o que diz, verso 9. E foi expulso, acharam? Apocalipse 12, 9, no final da sua Bíblia. Olha o que diz. E foi expulso o grande dragão. Diga, grande dragão. Agora, quem é esse grande dragão? O que diz aí? A antiga. Então veja, lá em Gênesis era só uma serpente. Lá em Apocalipse virou o quê? Um grande dragão. Por que transformou? Porque no decorrer dos séculos deram muita comida para ele. Teve muito pó da carne para ele se alimentar. E isso é que é sério a respeito do pecado. Todavia, Deus amou o homem e providenciou um meio para esse homem sair dessa situação. Volta lá para Gênesis. E nós temos no versículo 15 a primeira profecia da Bíblia. E essa primeira profecia foi dita pelo próprio Deus. Olha o que diz, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus mesmo está falando para o diabo. É uma profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente, o singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia e a mais importante da Bíblia. Porque ela diz tudo em poucas palavras. Vamos ver cada parte da profecia? Primeiro, olha o que diz. Porém, inimizade entre ti. Esse ti aqui é Satanás. Entre ti e a mulher. Quem que é a mulher? Em primeiro lugar, a mulher é Eva. Em segundo lugar, a mulher são todas as mulheres. Deus tem um propósito grande na vida das mulheres. As mulheres são peças-chave do mover de Deus. Numa nação onde as mulheres são fiéis a Deus, tementes a Deus, a nação prospera. Numa nação onde as mulheres querem ser modernistas e modernosas e abrem mão dos padrões, a nação se corrompe. É a mulher que é a guardiã dos valores morais. É a mulher que passa geração para outra esses valores. Por isso, é a mulher que o diabo procura atacar primeiro. Com toda essa época que nós vivemos hoje, de direitos da mulher, você pode ter certeza, quem sofre mais é a mulher. Ela que sofre mais com os divórcios, com as separações, com tudo que acontece, em nome do tal da igualdade.
O diabo quer destruir a mulher. Mas veja, a mulher também é simbólica. A mulher é que aponta para Maria, aquela que viria dar a luz a Jesus. Mas em última análise, essa mulher aponta para a igreja. Deus disse, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. A mulher é a noiva, lá de Apocalipse. Há uma inimizade entre o diabo e o povo de Deus. Se você é povo de Deus, o diabo é seu inimigo. E não adianta você querer estender bandeirinha branca com medo de retaliação, não sei mais o que. Você tem um inimigo. Você entrou numa guerra. Você não escolheu entrar. Você não sabia que estava. Mas Deus colocou você no dia que você se converteu. Você faz parte de uma guerra. Você está num conflito espiritual muito sério. Portanto, prepare-se para ele. Use as armas que você tem. Conheça o seu inimigo, porque você está em guerra. E o seu inimigo é desleal. E não vai poupar você só porque você sabe pouquinho só, não. Ele vai atacar, porque há inimizade. Deus falou que haveria inimizade entre o diabo e a igreja. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas depois o texto diz, também haveria inimizade entre quem mais? Entre a tua descendência e o seu descendente. Espera aí, o diabo tem descendência, irmãos? O diabo gera filhos? Gera. Vamos ler isso na Bíblia? Vou começar lendo lá em Mateus. Abre lá em Mateus 3, versículo 7. Quero ler alguns versículos com você. Mas você vai ter que abrir rápido. Mateus 3, 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha, João Batista está dizendo que os fariseus eram o que, meus irmãos? Raça de víbora. O que é uma víbora? Cobra, serpente. Eles eram da raça de quem? Da serpente. Quem é a serpente? O diabo. Os fariseus eram filhos da serpente. Vai para o capítulo 13, verso 38. Olha o que diz. Mateus 13, verso 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são o que, meus irmãos? Os filhos do... Digo, o joio são os filhos do maligno. Então o maligno tem filho? Sim. O maligno tem filhos. Ele tem uma descendência. Vamos ler mais? Vai lá para João agora. Olha o capítulo 8, verso 44. João 8, 44. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Guarde-a no coração. Se você tem apostila, isso está na apostila. Olha o que diz. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Olha que coisa séria que o Senhor falou aqui para os judeus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Olha que afirmação, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Vai lá para 1 João, lá no final da sua Bíblia. 1 João, no capítulo 3, verso 8. 1 João 3, verso 8. Olha o que diz. Aquele que pratica o pecado, vamos ler junto esse versículo? Vamos ler? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, aquele que pratica, que vive no pecado, procede de quem, meus irmãos? É descendência da serpente. Olha o verso 10, vamos ler junto? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqui o texto está dizendo que existem filhos de Deus e existem filhos do... Lá na profecia, está dizendo que Deus iria colocar inimizade. Volta lá para Gênesis. Porém inimizade, verso 15, Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui fala o seu descendente, é só um. E esse um é Jesus, que nasceu só da mulher, não nasceu de homem, só da mulher. Jesus nasceu da virgem. Maria era virgem. Isaías, se você quiser ler depois, 7,14 diz: portanto o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A virgem iria conceber. A mulher iria conceber. E houve um dia que aconteceu. Não foi tão rápido quanto o diabo pensava. Passaram-se milênios, até que um dia a virgem concebeu. E nasceu então o descendente da mulher. E o que aconteceu aqui, meus irmãos? Este
te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente feriu o calcanhar de Jesus? O que significa o ferimento no calcanhar? É um ferimento que pode ser dolorido, mas que não pode destruir. O diabo feriu a Jesus na cruz, mas depois de 3 dias, ele foi curado. Agora, a respeito da serpente, diz que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Lá na cruz, o Senhor Jesus esmagou a cabeça do diabo. Aquilo que Deus disse que faria, se cumpriu. Houve um dia em que Deus se fez homem em Cristo Jesus. Houve um dia em que este homem, nascido da Virgem, o Filho de Deus, subiu na cruz. O diabo achou que o estava derrotando, mas engano dele, estava ferindo só o calcanhar. Mas esse pé, com o calcanhar ferido, é que pôde esmagar a cabeça da serpente. O diabo está derrotado hoje. Agora preste atenção. Nós somos hoje o corpo do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a igreja é o seu corpo. Quem é o cabeça? Cristo. Quem é o corpo? A igreja. O pé está no corpo. Então o diabo, na verdade, vai ser esmagado debaixo dos seus pés. Lá na cruz, legalmente, Jesus já venceu. Mas para encerrar, eu quero que você leia comigo, lá em Romanos, capítulo 16. Romanos, está no Novo Testamento. Romanos, capítulo 16, verso 20. Vamos ler, vamos ficar de pé? Vamos ler de pé? Romanos 16, 20. Quero que todos leiam comigo, mas leia forte. Vamos lá? Romanos 16, 20. Acharam? Vamos lá então? E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. Vamos dizer de novo? E o Deus, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Digo, o Deus da paz vai esmagar debaixo dos meus pés a Satanás, em nome dele. Amém? Põe sua mão assim para baixo. Declara que toda obra do diabo forjada contra você, você agora sujeita debaixo dos seus pés, no nome de Jesus. Você não tem que aceitar nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de seta, nenhum tipo de ataque. Você tem autoridade, porque Deus decretou que nós iríamos esmagar a cabeça da serpente. E fazemos isso no nome de Jesus. Deus poderoso, dá-nos revelação para compreendermos a autoridade que o Senhor já nos deu. Dá-nos, ó Deus, caminhar com base nessa posição de fé e autoridade, no nome de Jesus. Amém?